Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, eu sou Estênio Moura e hoje a gente vai falar sobre por que a cultura da urgência destrói o seu equilíbrio. Você sabe, você me conhece, aqui eu falo muito sobre essa coisa de a gente equilibrar a nossa vida, né? A vida não é só trabalho, então a ideia é que a gente, ao longo dessas aulas, todas as semanas aqui gravando, e vocês estão vendo o ambiente todo novo, porque eu estava conversando com um amigo meu e falei, cara, a gente precisa o tempo inteiro evoluir na vida, né? Não adianta a gente ficar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, a gente precisa se desafiar, fazer novas opções, falar com pessoas e cá estamos nós, mas a nossa aula vai continuar com conteúdo profundo. A ideia aqui é que a gente passe por alguns elementos dentro do mapa mental, como foram nas outras aulas que eu dei aqui. E a ideia é essa, é a gente conseguir te ajudar a recuperar um pouco desse equilíbrio, a viver um pouco no meio desse caos. Então, nos próximos 30, 40 minutos aí, a ideia é poder te ajudar, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, já deixa o like nesse vídeo e não esqueça, se você tiver algum insight, alguma dúvida, compartilha o seu comentário aqui e a gente vai tirando as dúvidas ao longo da semana, beleza? Então vamos falar um pouco sobre, estou me acostumando aqui com toda a parafernália, vamos falar um pouco sobre por que a cultura da urgência destrói o seu equilíbrio e de onde que surge essa história. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que estava com a namorada lá outro dia, conversando e tal, e ela me segue, né? A namorada dele me segue. E ela virou para ele e falou assim: Cara, eu fico vendo o Stênio publicar as coisas lá no Instagram, eu vejo ele indo para treinamento, gravando coisa, publicando a vida dele com os filhos, com a esposa, não sei o quê, e parece muito fácil para ele. Ele falou assim para mim, né? Ela disse isso para ele. Aí, quando ela falou isso pra ele virou e falou assim: Meu, eu conheço o Stênio pra caramba, não é fácil nada. Ele tem maior dificuldade, ele vai compartilhando, mas, cara, tem muita técnica envolvida, ele vai estudando, ele vai tentando fazer de um jeito que funcione pro contexto, pra realidade dele e tudo mais. E aí, quando ele me disse isso, ele me contou semana passada isso, eu virei e falei assim, pô, interessante você me dizer isso, porque me abre uma percepção. Quando a gente tem alguma dificuldade na nossa vida, a gente precisa primeiro ter consciência sobre essa dificuldade. A segunda coisa é entender onde nós queremos chegar, né? Então, assim, se eu estou passando por uma dificuldade, tá, o que seria o contrário dessa dificuldade? Qual que seria o cenário ideal a partir desse contexto atual que eu vivo? E quando a gente fala de uma cultura de urgência, a gente está falando de todo um sistema, né? Eu não estou falando só do lugar que você trabalha, ou dos clientes que você tem, ou da rotina que eventualmente você tenha construído consciente ou inconscientemente para você. Eu estou falando especificamente sobre esse mundo que a gente tem vivido. O mundo, né, na sociedade do cansaço, como a gente costuma dizer, onde tudo é para ontem, onde a gente precisa estar sendo útil, né, o tempo inteiro, muitas vezes a gente se ocupa de um monte de coisa e a gente acaba abrindo mão daquilo que também é importante para a gente, além do trabalho. Então a gente vai falar um pouco por que estar nesse sistema todo acaba destruindo qualquer possibilidade da gente equilibrar nossa vida pessoal e nossa vida profissional. A gente vai vir aqui para o mapa mental para poder passar por esses caminhos, beleza? A primeira coisa é o seguinte, ó, um sistema que tudo parece prioridade, tudo precisa ser resolvido para ontem, onde falta planejamento, onde tem um ambiente caótico. Outro dia eu estava conversando com uma mentorada, eu virei e falei assim, era a primeira sessão, eu falei, me conta um pouquinho sobre o seu contexto. Ela falou, olha, o meu contexto é caótico. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma clínica, eu faço isso, eu faço aquilo, e existia uma inconsciência muito grande quando a gente começou a conversar, a coisa começou a ficar um pouco mais calma, um pouco mais clara, e por estar mais clara estava mais calma, mas fato é que quando a gente está falando de urgencialização de tudo, a gente está falando de um ambiente sem planejamento. E veja, talvez na sua rotina, ou no lugar que você trabalha, ou na empresa que você gere, você não tenha rotinas muito bem estabelecidas, mas isso não significa que precisa continuar assim. Você pode, a partir do momento que você entende como criar rotinas, e eu vou te dizer que existe um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link dele aqui embaixo, onde eu mostro como criar rotinas eficientes, sua vida começa a ficar um pouquinho mais no seu controle, você começa a ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho menos de ansiedade. Claro que nós estaremos em ambientes caóticos, ambientes onde tudo muda o tempo todo, você sabe muito bem disso, mas a ideia aqui é que você tenha uma jornada um pouco mais produtiva, porque quando a gente fala de uma cultura de urgência, um ambiente de muita falta de planejamento, é o contrário de ser produtivo, né? O contrário de ser ágil, é o contrário de dar o seu melhor. Uma cultura de urgência é sobre apagar
fogo o tempo inteiro, é sobre lidar só o que está na sua frente, é sobre priorizar só aquilo que chegou o tempo de fazer. Né? A gente não está falando de planejamento, a gente não está falando aqui de criar um cronograma de atividades, não tem a ver com criar uma ordem do dia, que é uma coisa que o nosso backlog inteligente, quem está no método Ordem no Caos, sabe muito bem o que acontece. É você não ter consciência sobre as suas escolhas. Então, a urgência, ela te deixa cego, ela te deixa paralisado muitas vezes, não sabe para onde você está indo. E o que acontece muitas vezes é que, por causa disso, os efeitos colaterais são absurdos. Até que você caia na real de que você precisa fazer alguma coisa. E esse talvez seja o grande ponto, né? Trazendo aqui para o terceiro ponto do nosso mapa mental, essa urgência constante vai gerando estresse, ansiedade e esgota a nossa energia física e emocional. Atenção, antes da gente falar um pouco dessa capacidade de planejar, atenção para uma coisa. Quando a gente fala da produtividade humanizada, a gente está falando sobre a tríade das escolhas conscientes. O que é isso? É a gente, antes de olhar para a técnica do que fazer, como fazer e quando fazer, antes de olhar para os nossos direcionais conscientes, a gente precisa olhar para a nossa energia, para o nosso equilíbrio integral. E o nosso equilíbrio integral tem muito a ver com a nossa energia física, nossa energia mental, nossa energia emocional e nossa energia espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quando você só vive apagando incêndio, não tem consciência de nada, não consegue ter tempo para pensar, não consegue ter tempo para raciocinar, ou você não planeja esse tempo, inclusive para receber essas urgências, porque isso é uma coisa importante, você identificar o ambiente que você vive. Quando você não tem tempo para essas coisas, quando você não planeja essas coisas, isso vai drenando essa energia física. E quando você tem o dreno da sua energia física, o que acontece é que descarrilha para todas as outras energias. Então, vamos supor, você não bebe água, você não para comer, você não para descansar, para dormir, você não tem tempo para mais nada, você está completamente só submerso no trabalho, você já começa a ficar todo desequilibrado, sua cognição vai lá para baixo. Automaticamente você passa a não ter relacionamento com outras pessoas, isso afeta diretamente sua energia emocional. Diga-se de passagem, por ser um ambiente muito caótico, por você ter criado eventualmente a partir desse ambiente caótico, não ter criado, né, na verdade, uma rotina, você fica sem conseguir priorizar, sem conseguir planejar. E aí você não tem mais tempo para nada. Ó, outro dia uma mentorada minha falou que tinha um contexto de trabalho do seguinte sentido. Ela falou assim: olha, eu trabalhava numa área da empresa que tudo era imprevisto. Mas era assim, ela tinha que viajar para vários lugares e ela ficava sabendo da viagem de amanhã agora. Então ela não tinha como se planejar. Era um contexto extremamente desafiador, sem padrão, porque cada dia ela estava num lugar do país com clientes diferentes e ela precisava encontrar um padrão para aquilo. Claro que em ambientes mais imprevistos, mais urgentes, mais caóticos, é mais difícil a gente encontrar esse padrão. Só que o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma cultura de urgência muito implantada dentro do lugar que a gente trabalha? Essa é uma dica de ouro para você. Você precisa encontrar padrões. Dou um exemplo claro disso. Seguinte, trazendo aqui para a gente. Vamos falar sobre mensageiros e sobre stakeholders, uma coisa de cada vez, tá? Quando a gente fala sobre mensageiros, a gente está falando especificamente sobre WhatsApps, Teams, Slacks e assim por diante. Essas ferramentas são ferramentas, por natureza, assíncronas, ou seja, ferramentas que você manda uma mensagem, mas você não sabe quando a pessoa vai responder. O que aconteceu com o advento dessas mensagens, com o advento desses mensageiros, desses aplicativos? Parece que todo mundo tem que estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se eu mando uma mensagem, essa mensagem precisa ser respondida naquela mesma hora. Qual que é o maior problema desse tipo de cultura estabelecido dentro de um trabalho, especialmente de um trabalho dentro de uma organização? As pessoas, elas não saem do celular, elas não saem do Alt Tab, elas ficam o tempo inteiro lá presas, esperando uma resposta. Claro que tem um jeito da gente minimizar um pouco isso, a gente tentar criar combinados, a gente tentar criar combinados no sentido de quais canais a gente vai usar para cada tipo de mensagem. Agora tem um outro detalhe, que aí vem a questão do observar padrões. Quando eu trabalhava em agência de propaganda, era uma doideira, porque assim, eu tinha uma liderança que tocava o bumbo no ritmo do mercado, e o ritmo do mercado era aceleradíssimo, né? Você deve reparar como eu falo rápido, se você colocou em 2x eu estou falando muito mais rápido do que eu estou falando agora. Então,
eu tinha líderes, gestores que tocavam bumbo de acordo com o que os clientes diziam. E os clientes estavam naquela pressão. Precisamos das coisas para ontem. Descobriam uma coisa do dia para a noite, falavam, quero que vocês façam, não sei o quê. E aí, naturalmente, a nossa vida lá dentro da agência, eu como gerente de negócios, depois como diretor de um negócio, é, a gente ficava à deriva, à mercê. A gente era vítima um pouco desse contexto. E é claro que o contexto você não controla, lembra? A gente tem três grandes linhas. A gente tem uma linha de coisas que a gente não controla e não influencia, que tem a ver com o contexto, com o ambiente. A gente tem uma linha de coisas que a gente não controla, mas influencia, que tem a ver com as pessoas e com algumas coisas que nos tangem. E a gente tem aquilo que a gente controla e influencia, que são as nossas próprias ações. Ao observar todo aquele contexto que eu tinha, que eu não controlava, que era pressão de cliente para receber coisa de última hora, imprevisto que chegava, planejamento que mudava, o que que eu comecei a observar? Que as bombas, que a urgência, ela chegava sempre em um determinado momento, ou alguns momentos. Eu comecei a entender que a matéria mais importante que a gente deveria ter aprendido na escola é estatística. Porque assim, a gente não aprende estatística, então a gente não sabe observar padrão. O que eu quero te convidar agora é, no lugar que você trabalha, com os clientes que você trabalha, se você é profissional CLT, se você é executivo numa grande empresa, se você é profissional liberal, se você é empresário, não importa. Todo trabalho tem um padrão. Se você trabalha com pessoas, sejam colaboradores, sejam parceiros, sejam clientes. Quando eu digo que todo lugar tem padrão, é o seguinte: se você olha para a sua semana como um todo, você vai entender que em determinados momentos existem picos e vales de urgências. Vou tentar esclarecer um pouco mais dando um exemplo aqui da minha realidade. Lá na agência, e também hoje na minha carreira autônoma como treinador, mentor e palestrante, segundas-feiras não são dias onde acontecem muitas coisas. Segunda-feira é início de semana, segunda-feira as pessoas estão voltando do final de semana, a energia da maioria das pessoas já está um pouco mais baixa. De segunda-feira ainda falta uma semana para terminar a semana, então ainda tem muito tempo para fazer as coisas. Em geral, as pessoas procrastinam um monte de coisa. Então, o que vai acontecer? Tende a ser um dia, e naquela minha época também era, onde pouca coisa acontece, onde urgências são muito raras. Em contrapartida, quando eu olhava lá naquela minha realidade, a partir de quarta-feira, mas muito forte, quinta-feira à tarde e sexta-feira de manhã e comecinho da tarde, era onde aconteciam os pedidos. Começava a chegar pedido de tudo quanto era lugar. Tipo assim, eu já sabia que ia dar BO, eu já sabia que o imprevisto era previsto. Uma vez um amigo meu disse isso, ele falou assim, Stênio, a gente não precisa nem mais estressar, porque o imprevisto já é previsto. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente já sabe que vai chegar um imprevisto? Porque fato é que eu não sabia o que ia chegar, mas ia chegar alguma coisa. Então, o que a gente começou a fazer? Eu, especialmente na minha organização individual e depois com o time, eu comecei a entender quando que aconteceriam ou quando mais aconteciam aqueles imprevistos, aqueles pedidos, aquelas urgências, e era quarta, quinta e sexta, né? Mais fortemente na quinta-feira, e eu comecei a separar e criar uma rotina para esperar o imprevisto. Sim, eu reservava um bloco de tempo no meu dia, eu colocava lá da 1 da tarde, quando eu voltava do almoço, 2 da tarde, até as 7 da noite, que era horário de trabalho, esperar imprevisto. Nessa hora eu não ficava de braço cruzado esperando o imprevisto chegar, o e-mail chegar, não era isso. Mas eu reservava essa agenda para não ter reuniões fora ou dentro do lugar que eu trabalhava. E a mesma coisa acontece hoje. Eu pego, por exemplo, segunda-feira o dia inteiro e eu aproveito esse tempo para gravar conteúdo. Eu estou gravando esse conteúdo numa segunda-feira. Então eu gravo conteúdo de segunda-feira, eu crio conteúdo de segunda-feira, tudo que é trabalho profundo, eu trabalho de segunda-feira, porque o ponto é, se eu não estabeleço uma consciência dentro do ambiente caótico e desequilibrado que eu tenho, eu fico desequilibrado também, porque toda vez que chega uma urgência eu fico desesperado. O que causa o meu desespero é não ter consciência, não ter o mínimo de previsibilidade. Galera, entenda uma coisa, a ansiedade ela vem por causa da incerteza, e a incerteza é a falta de previsibilidade. É a falta de controle, e claro que a gente não controla tudo, mas quando a gente começa a perceber essas nuances, quando a gente começa a perceber que existe padrão em tudo, a gente começa a se planejar para esses padrões. E aí, por exemplo, hoje eu já reservo a sexta-feira à tarde, eu já tenho alguns momentos ali dentro do meu trabalho, e por isso que é produtividade humanizada, porque você precisa olhar para dentro do seu trabalho,
para dentro da sua realidade e entender quais são os padrões. E além de entender quais são os padrões, você precisa seguir esses 3 passos importantes que tendem a ser dificuldades. A primeira coisa, entendeu, aceita e resiste à pressão de que tudo é prioridade. Veja, essa frase, tudo é prioridade, é para agora, é urgente, é o que vai ser imposto. Você controla isso? Não. Mas você não pode se deixar levar nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar é o lugar das pessoas desesperadas, das pessoas inconscientes, das pessoas que não acreditam e que não sabem que tem tempo para tudo. Você que está aqui comigo sabe que se organizar tem tempo para tudo. Então, como que você faz isso? Como que você resiste à pressão? Você tem um método muito bem estruturado. Se você quiser aprender o meu método, eu te convido a clicar no link aqui da mentoria Kairos, fazer sua aplicação e conhecer o meu método da tríade das escolhas conscientes, e você vai conseguir ter controle de tudo que você tem, das suas tarefas e dos seus compromissos. Então você resiste à pressão com um método muito forte. Um método muito forte vai te ajudar a diferenciar o que é urgente do que é importante. Outro dia, estava num treinamento e ouvi uma pessoa falando: sabe qual que é a minha maior dificuldade? Diferenciar ou fazer a gestão das minhas prioridades. Aqui já tem um erro clássico, né? Porque assim, primeiro que prioridades não é no plural, prioridade é o que vem primeiro, então é singular. Mas aí a pessoa dizia o seguinte: olha, eu quero aprender a diferenciar o que é importante do que é muito importante. E você só consegue diferenciar essas duas coisas, primeiro, quando você tem um backlog inteligente, com todos os seus projetos e tarefas, e segundo, quando você tem critérios muito claros dentro da sua ordem do dia e você consegue escolher o que fazer primeiro, o que fazer depois, em perspectiva de uma agenda muito bem estruturada. Isso é o método Ordem no Caos na prática que eu te ensino na minha mentoria Kairos. Se tiver interesse, coloca aqui a sua aplicação aqui embaixo, tá? E aí, a terceira coisa importante é, dentro dessa organização individual, estabelecer limites claros. E galera, estabelecer limites não significa dizer, olha, eu não atendo depois das 6, eu não posso fazer o que você quer, eu não estou aqui para colaborar, esse aqui não é meu job description, eu não sou pago para isso, porque essa é uma postura muito vitimista, essa é uma postura de quem não quer colaborar, essa é uma postura de quem não cresce, de quem não se desenvolve dentro do ambiente de trabalho. Qual que é a postura que eu recomendo que você tenha aqui? Uma postura protagonista, uma postura que tem controle e visibilidade de tudo que você tem para fazer, para que quando chega uma urgência, você sabe adaptar isso dentro da sua ordem do dia, você consegue adaptar isso dentro do seu planejamento, você consegue discutir de igual para igual, de forma pragmática e racional, porém humana, aquilo que dá para ser feito, aquilo que não dá para ser feito, aquilo que precisa ser delegado, aquilo que precisa ser postergado, aquilo que precisa ser adiantado, o que de fato precisa ser feito agora. Porque uma cultura de urgência não necessariamente significa que tudo é para ontem. Pode significar uma cultura de falta de planejamento, e talvez você possa ser a pessoa que ajude nesse planejamento. Já parou para pensar nisso? Então, o que é importante você fazer? Primeira coisa, ter um método para ter visibilidade de tudo que você tem para fazer. Por quê? Quando chegar a urgência, você tem como discutir. O maior exemplo disso, e eu costumo dar esse exemplo muitas vezes, é quando em 2019, a minha CEO dentro de uma agência que eu trabalhava, eu era diretor lá, ela vira para mim e fala assim: Stênio, eu quero passar um cliente para você. Eu falo: ótimo, eu quero esse cliente. Perceba, não tinha nada de urgente, mas o meu backlog estava lotado. Por quê? Porque eu já atendia vários clientes, já tinha várias atividades, vários projetos dentro desses clientes, várias tarefas dentro desses clientes. As pessoas do meu time estavam trabalhando, estavam ocupadas dentro desses clientes, né? E aí ela vira e fala: eu quero que você atenda um cliente novo, porque é um cliente que vai ser legal para a agência, eu acho que tem a sua cara, vai ser legal. E eu falei: não, ótimo, vamos ver como é que é, quais são as atividades, parará, parará. Marquei uma reunião com ela, era presencial ainda. A gente sentou, ela começou a me explicar sobre o cliente. Depois que ela me explicou tudo, eu sentei com ela e virei e falei assim: ó, gostei, acho muito legal, quero fazer. Mas eu queria que você visse tudo que eu tenho hoje para que você pudesse me ajudar a repriorizar as coisas. Né? O que é mais importante aqui, qual coisa que a gente pode delegar, qual coisa que a gente pode pausar, qual projeto que a gente pode não dar andamento agora. E mesmo que a tendência seja, a gente não pode parar nada, beleza, essa é uma reação emocional. Vamos para uma reação agora racional. Ficamos emocionados, não podemos parar nada, tudo é urgente, mas beleza, vamos agora colocar em perspectiva, dentro do tempo que a gente tem, o que é possível com o recurso que nós temos, o que a gente consegue melhorar de recurso, o que a gente consegue melhorar de otimização, de eficiência, e aí a gente começa a tomar decisões mais racionais. Então, o que eu mostrei para ela foi tudo que eu tinha, e ela virou para mim e falou assim: caramba, Stênio, eu não tinha ideia de tudo que você tinha para fazer. E a partir desse momento ficou muito claro para mim a importância de um backlog inteligente.
Eu não mostrei para ela a ordem do meu dia. Eu não mostrei o que eu tinha para fazer naquele dia. Eu mostrei para ela todos os projetos de todos os clientes que eu liderava. Depois de mostrar todos os projetos, eu mostrei todas as atividades que estavam comigo, todas as atividades que estavam com a minha equipe, porque eu tinha visibilidade disso, porque a gente criou um sistema em equipe para saber todas as atividades que cada pessoa precisava fazer. Ah, Stênio, que microgerenciador. Não, isso aí é gestão, gestão das coisas, as pessoas tocavam as coisas e eu, como contrapartida, precisava ter as tarefas de follow-up dessas coisas, porque eu era o gestor, eu era o líder dessa coisa. Então eu precisava fazer a coisa tracionar, então eu sabia quem eram as pessoas, quem era responsável pelo quê, qual eram os prazos e comecei a explicar para ela todo o meu backlog inteligente, tudo separadinho. Fui dando scroll, porque na época eu fazia ainda no Word, para você ver que a ferramenta não é 80-20. 80-20 é o princípio, ou os princípios. Depois que eu mostrei tudo, ela virou para mim e falou assim: Stênio, eu não sabia que você tinha tanta coisa para fazer. E eu falei assim: pois é, e eu quero pegar esse cliente. Agora, como é que a gente pode fazer isso juntos? Será que é montando mais um núcleo com mais uma gerente, mais uma pessoa aqui para ajudar essa pessoa que vai assumir a gerência? Eu era diretor na época. Será que é passando uma conta aqui, um cliente que eu tenho para outra unidade de negócio e incorporando esse? Será que é a reorganização? Percebe que a demonstração, a visibilidade, o controle que eu mostrei sobre as minhas coisas passou a dar mais segurança para aquela pessoa que estava me pedindo algo? E outro dia mesmo, uma pessoa virou para mim e falou assim: pô, Stênio, mas se tudo é urgente, se tudo muda o tempo todo, não faz o menor sentido também a gente ter planejamento. Talvez você possa ter pensado nisso, assim. Pô, eu planejo, estruturo minha ordem do dia, sei exatamente o que eu vou fazer cada hora do dia, tem uma estrutura muito certa, com caixinhas ali. Aí muda alguma coisa. Chega uma urgência, o que você faz? É mais fácil planejar? É mais inútil planejar? Eu disse para ele que é melhor você planejar, porque é mais fácil você adaptar um planejamento feito do que você viver na aleatoriedade de sempre ficar executando aquilo que chega, porque aí você chegou com uma coisa, daqui a pouco chega outra, e daqui a pouco você está nesse modo povo tentando executar um monte de coisa, tudo urgente, e não tem uma ordem para fazer as coisas. A ordem, ela importa, não só a ordem de organização, mas a ordem de execução. O que fazer primeiro, o que fazer depois. E você sempre coloca a sua ordem do dia numa perspectiva de prioridade, daquilo que é mais importante, menos importante, mais fácil, mais difícil. Você vai categorizando e organizando. Né? A gente vai ter aulas para falar especificamente disso, dentro da mentoria Kairos, onde eu exploro o método Ordem no Caos, eu falo muito sobre isso, né? Como é que a gente organiza o nosso dia, como é que a gente executa o nosso dia. Então, se tiver interesse, clica aqui no link aqui embaixo para saber mais. Mas fato é que você precisa seguir alguns passos. E eu abri um pouco esse parênteses porque é importante ter método. O método é fundamental. Não adianta ir na aleatoriedade, porque vai dar ruim. Ah, não, já entendi. Então é só separar o que é urgente e importante. Vou botar lá as tarefas que chegam numa matriz de Eisenhower e vai dar tudo certo. Não vai, porque dentro das atividades que chegam existem mais uma centena de atividades, que são as atividades do dia a dia, de rotina, de relacionamento, coisas que você quer fazer, coisas que você precisa fazer. Enfim, tem um monte de coisa. Nós temos entre 70 e 100 tarefas por dia. Então imagina a complexidade que é a vida de cada ser humano, a minha, a sua e de cada pessoa que está assistindo aqui. Então é complexo mesmo. Então o que a gente precisa? A partir de um método, separar o que é urgente do que é importante. A partir dos imprevistos que chegam, entender o que fazer primeiro e o que fazer depois. O que tem mais impacto, o que tem menos impacto. Na verdade, isso aqui é definir muito bem o que é urgente dentro do lugar que vocês trabalham. Porque assim, eventualmente, o que a gente vai ter aqui é situações onde uma coisa ela tem um prazo curto e o impacto grande, ou coisas que têm um prazo curto, mas o impacto não é tão grande. Então a urgência é a mesma, só que aí a minha decisão vai ser por impacto. Então, o prazo não é o único critério, percebe? Às vezes a gente fica só focado no prazo, precisa entregar para ontem, porque a data é ontem, mas peraí, o que eu vou escolher fazer primeiro? O que tem mais impacto. De repente, o que tem menos esforço. Então eu coloco numa perspectiva de esforço e impacto e escolho começar o dia pelas atividades mais fáceis com maior impacto. Então percebe que é uma mistura de priorização, de critérios de priorização para fazer as escolhas, mas você só consegue fazer isso com um método, com backlog inteligente e com uma ordem do dia muito clara. E por isso que o segundo ponto aqui que eu trago para você é planejar o dia
com antecedência. Hoje eu estava respondendo uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e perguntaram, Stênio, qual que é o hábito que você começou para conseguir equilibrar sua vida pessoal e profissional? E eu falei, planejar o meu dia sempre um dia antes, planejar a minha semana sempre na sexta-feira anterior. Eu faço isso há 18 anos. Esse é o hábito que eu peço para que você faça todos os dias. Dia sim, dia sim. Por quê? Quando você planeja o seu dia com antecedência, e aqui um parênteses, tá? As pessoas me perguntam sobre aplicativo. Eu uso o Microsoft To Do, não recebo nada deles, eu estou fazendo essa propaganda de graça, pelo seguinte motivo. Quando eu coloco, e vários aplicativos fazem isso também, é porque eu me adaptei com ele. Quando eu coloco as minhas atividades no backlog inteligente e coloco as datas de execução, automaticamente o planejamento, a ordem do meu dia fica pronta todos os dias, para o resto do tempo. Então, se eu olhar a minha ordem do dia de amanhã já está pronta. Então, o que eu vou fazer como última tarefa do dia? Olhar a minha ordem do dia de amanhã, entender a de hoje, o que ficou para amanhã, passar para amanhã e olhar para a minha ordem do dia amanhã. Pegar essa ordem do dia e entender dentro da minha agenda quando que aquelas atividades vão ser feitas. Atenção para esse ponto, isso é uma dúvida muito recorrente. Ah, Stênio, eu tenho minha lista de atividades e tenho a minha agenda. Como é que eu faço para colocar minha lista na minha agenda? Ó, primeiro você faz a sua lista de atividades, e que não é uma lista qualquer. Ela deriva do seu backlog inteligente. Não é simplesmente sair fazendo lista. Se você sai fazendo lista, você vai esquecer de um monte de coisa, vai ficar desorganizado, vai te dar mais trabalho. É por isso que um monte de lista de tarefa não funciona. Você precisa de um backlog inteligente, dividido por projeto, tarefas, prazo de execução e prazo de entrega. A partir desse backlog inteligente, é exportado automaticamente dentro do seu aplicativo uma ordem do dia, que é o seu planejamento do dia seguinte. Olhou o planejamento, entendeu quais são as tarefas mais complexas, menos complexas, mais importantes, menos importantes. Legal. Coloque em perspectiva da minha agenda. Quando eu olho para a minha agenda e começo a entender o que eu faço e o que eu não faço, ou o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, eu começo a entender, peraí, amanhã eu vou ter gravação o dia inteiro, peraí, amanhã eu vou ter treinamento o dia inteiro, peraí, amanhã eu vou ter reunião o dia inteiro. Será que eu vou conseguir dar conta de todas essas minhas tarefas no tempo que eu tenho? Esse é o grande ponto. Essa é a grande sacada do método. Quando eu tenho perspectiva das minhas tarefas e dos meus compromissos, que no final do dia é tudo que eu tenho para fazer, ou é tarefa ou é compromisso, se você está dormindo é um compromisso, porque tem data, hora, lugar para acontecer, você começa a entender o que dá e o que não dá. E aí fica mais fácil dizer não ou renegociar. E aqui o lance é renegociar. A palavra-chave é renegociar. Se você planeja o seu dia com antecedência, é mais fácil renegociar. Como é que você vai renegociar no dia? Fica chato. Você vira e fala assim, olha, hoje a gente tinha um prazo de entrega, eu não vou conseguir entregar. Quanto mais você consegue antecipar seus dias, menos você se complica. Por isso que quem antecipa não se complica. Por quê? Eu olho meus dias lá na frente e falo, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Fulano, isso aqui não vai dar. Tudo bem a gente entregar no dia seguinte? Se eu antecipo 3, 4 dias isso, fica muito mais fácil. Por isso que na semana anterior, na sexta-feira, eu planejo minha semana seguinte. Dá um pouquinho mais de trabalho, você vai gastar uns 20 minutos, 25 minutos para planejar. Mas o seu planejamento diário, você vai gastar de 5 a 10 minutos no máximo. E aí você já consegue renegociar uma reunião, renegociar uma demanda, e primeiro renegociando as coisas que você pode renegociar com você mesmo. Né? Ah, isso aqui só depende de mim, é comigo mesmo e é uma tarefa minha. Tudo bem, isso aqui eu faço amanhã. Isso aqui depende de outra pessoa está precisando daquela informação, então vou fazer primeiro. Então o critério pode ser envolvimento de outras pessoas. Começa a entender que as coisas elas ficam mais complexas, mas ao mesmo tempo mais claras, porque você tem as peças no tabuleiro. Você tem as peças desse quebra-cabeça, você tem as tarefas ali que você sabe que tem, você tem os compromissos, você sabe quem são as pessoas, do outro lado você tem ali os critérios de priorização, você entende do negócio, você tem seus direcionais conscientes, e você automaticamente também, ao entrar num processo de aprender a metodologia, você começa a desenvolver a sua produtividade estratégica, que é saber o que você tem para fazer, como você faz e quando você faz. Combinar tarefa e compromisso. Percebe? E aí o não fica mais fácil, porque o não vira nada mais, nada menos do que uma renegociação. Não é simplesmente você, não dá pra fazer, tô lotado de coisa. Uma vez aconteceu isso, né? Uma gerente minha virou para mim e falou assim, Estênio, eu não consigo fazer tal coisa, porque eu tô sobrecarregada, eu tô com muita coisa. E eu virei para ela e falei assim, não, legal, com o que você tá? Me contei. Eu sabia o que ela tava. Aí ela falou, não, é muita coisa, eu preciso ver e tal. Eu falei, então, você não sabe o que você tem. Quando você sabe o que você tem,
Ou você, de fato, está com muita coisa, e vamos analisar isso para poder enxergar quais são as melhorias que a gente pode fazer, tanto na sua produtividade, quanto também na sua equipe, ou naquilo que você está fazendo. Ou, às vezes, quando você vê o que você tem, nem é tanto quanto você achava que era, porque a sua cabeça não compartimenta, a sua cabeça, ela aumenta as coisas, tem um envolvimento emocional aí nessa história também, né, de estar desesperado, porque acha que não vai dar conta de tudo, porque o tempo é curto, porque eu tenho coisa para fazer depois do trabalho. Aí você se embanana todo, qual que é a consequência? Você acaba ficando sem tempo para nada. O grande ponto que prejudica o equilíbrio é a urgência, ela te traz inconsciência, que te traz desespero, que por sua vez não te faz se organizar. Ao não se organizar, você não consegue ter tempo para tudo. Você fica desesperado, correndo atrás do próprio rabo, você gasta mais tempo para fazer menos coisas. E aí você foge da coisa de fazer as coisas certas, de fazer melhor e, por consequência, fazer mais rápido. É tudo uma questão de ordem, é tudo uma questão de método. Então, o que eu quero que você entenda aqui é: começa com a clareza das suas atividades, para que quando a urgência chegar, você está preparado e fala assim: não, entendi, chegou essa urgência, então essa aqui vai para cá, essa aqui vai para cá. Você é um grande gestor e uma grande gestora de atividades, de prioridade, daquilo que vai fazer primeiro, daquilo que vai fazer depois. Então você fica como um maestro, uma maestrina nessa história. Você passa, de fato, a reger essa orquestra que às vezes sai do tom. Né? Trago essa analogia porque fui músico muitas vezes, não maestro e nem de orquestra, mas quando você vê uma nota fora do lugar, você fala: opa, peraí, tem alguma coisa aqui, mas você só consegue perceber porque você domina aquilo, você domina o método. Então é importante que você domine o método de organização, domine o método considerando equilíbrio integral para proteger sua energia física, mental, emocional e espiritual, domine a direção consciente, então você sabe para onde você está indo, você sabe que aquelas escolhas, você sabe se aquilo é urgente ou não é, porque a importância tem a ver com os objetivos, né? Muitas vezes as pessoas falam: isso aqui é urgente, mas é urgente com base em quê? Qual que é o critério? Será que é urgente porque eu quero que seja feito, ou será que é urgente porque, se não fizermos, a gente vai se afastar dos nossos objetivos? A gente precisa pensar muito nisso, porque às vezes é tudo é urgente. Tudo é urgente porque eu quero, porque eu esqueci, porque eu não me planejei. Não. O segredo é você ter muita clareza sobre as suas atividades, colocar essas atividades em perspectiva dentro da sua agenda e, a partir desse lugar, de fato, começar a fazer escolhas mais conscientes. Beleza? É o seguinte. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, é importante para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, traz sua dúvida, traz seu feedback, não importa como é seu feedback, todo feedback é positivo, porque ele é sempre bem-vindo para que a gente melhore. Me fala o que você achou do estúdio, me fala o que você achou do áudio, me fala o que você achou do compartilhamento, me fala tudo o que você está achando, porque tudo é útil para que eu possa melhorar a cada grupo ou ciclo de aulas aqui que a gente vai fazer no YouTube, aulas, vídeos, reflexões e assim por diante. Me fala o que você acha da velocidade da aula, me fala o que você acha do tempo da aula. Então coloca a sua opinião, aqui é de graça a opinião, você pode dar à vontade, tá bom? Compartilha com quem você acha que precisa ver esse vídeo também, eu acho que é importante, porque mais pessoas também podem precisar vê-lo. E te convido mais uma vez, se você tiver interesse, clica aqui no link da mentoria Kairos, entenda como é que é o processo, coloque os seus dados lá, porque eu mesmo ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e vai conversar para ver se é o seu momento, para ver se a gente pode te ajudar aí na sua rotina, na sua organização do seu trabalho, da sua vida pessoal, tudo com o intuito de, no final do dia, você ter mais tempo, porque realmente importa, ter tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para você mesmo, né, que é importante, tempo para sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, para hobby e assim por diante, porque se organizar, tem tempo para tudo, beleza? Então até mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!